Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Meu irmão e minha irmã, se alegre em Deus, confie em Deus, confie no Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. E meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é quem nos livra de todas elas. O nosso Deus é um Deus vivo e nós precisamos confiar, nós precisamos descansar no Senhor. Nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19 ao versículo 22. Nós vamos entender que o medo, ele vem sobre todos nós. Todos nós sentimos medo, meus irmãos. É o medo de não vencer na vida. É o medo de não conseguir se dar bem nos relacionamentos. O medo daquele ambiente novo, daquela circunstância nova. Medo de doenças. O medo do desemprego. O medo de uma traição. Todos nós sentimos medo. O medo do abandono. Meus irmãos, mas uma coisa é certa. Nós não podemos nos entregar ao medo. Nós não podemos agora ficar com medo, simplesmente. E desistir de viver, desistir de experimentar, de arriscar. Meus irmãos, nós precisamos crer e precisamos dar passos de fé, porque o nosso Deus é um Deus vivo e Ele está conosco. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Olha, meus irmãos, quando nós estamos dominados pelo medo, nós então nos trancamos. Me mostre uma pessoa isolada e eu te mostrarei uma pessoa medrosa. Pegou? Me mostre uma pessoa que se isola e eu vou te mostrar uma pessoa medrosa. Porque é uma pessoa que tem medo de relacionamento. Ela tem medo de ser traída, de ser enganada. A pessoa tem medo também das outras pessoas conhecerem quem é ela de verdade. Por isso que a pessoa não se relaciona. Então ela se tranca com medo. Ela não arrisca. Ela não tenta mais uma vez. Ela tem medo de dar errado de novo. Ela tem medo de tomar prejuízo. Ela tem medo de perder dinheiro, então ela se tranca. Ela tem medo de investir num novo relacionamento amoroso. Então a pessoa se tranca na solidão. Meus irmãos, que nós viemos rejeitar o medo. Os discípulos estão aqui com medo, trancados ali na casa, com medo dos judeus. Jesus Cristo tinha sido crucificado, mas a promessa da ressurreição, a promessa de Deus estava sobre eles, mas eles preferiram ficar dominados pelo medo do que se apegar à promessa. Meus irmãos, povo de Deus, nós precisamos nos apegar à promessa. O que Deus falou, meu irmão, que vai fazer na sua vida? Se apega a essa promessa e vai para cima, meu irmão, em nome de Jesus. Os discípulos desprezaram a promessa. Jesus falou: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. O que os discípulos fizeram? Rejeitou a promessa. Está desprezando a promessa. E arrumou ali um quarto, uma casa. E está lá trancado, chorando. Jesus morreu. Os judeus agora querem nos matar. Jesus morreu. A nossa esperança acabou.
Meu irmão, a promessa era de ressurreição. Eles deveriam era estar lá na porta do túmulo, aguardando. Ele vai ressuscitar. Eles deveriam estar ali empolgados, fazendo aquela movimentação. Jesus falou que vai ressuscitar e nós estamos aqui esperando. Ei, glória a Deus! E na maior alegria. Mas não, meus irmãos. Infelizmente, nós seres humanos somos tendenciosos, somos inclinados ao medo, somos inclinados a ficar trancados, somos inclinados a desistir dos projetos de Deus, das promessas de Deus, mas que hoje nós sejamos renovados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque para Deus todas as coisas são possíveis e aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Então olha o que aconteceu, eles estavam ali trancados com medo dos judeus, mas Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. O que está acontecendo aqui? Algo sobrenatural. O que está acontecendo aqui? A promessa de Deus se cumprindo. Jesus ressuscitado. Jesus, meu irmão, ali ele não entrou pela porta não, porque estava tudo trancado. Jesus de forma sobrenatural atravessou ali as paredes, as portas e falou para eles que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, mostrou a mão furada, mostrou o lado ali também que foi cortado pela lança. Então os discípulos se alegraram. Oh, meus irmãos, agora eles estão vendo as promessas. Por isso que eles estão se alegrando. Nós precisamos nos alegrar antes de ver a promessa se cumprindo. Porque o papel do crente é viver pela fé. Nós nos alegramos na promessa. Depois que a gente vê, irmão, qualquer um se alegra depois que vê. Mas o povo que é de Deus mesmo tem que se alegrar antes de ver. Igual Davi. Davi se alegrou em Deus antes de ver o gigante derrotado. Mas Davi foi para cima. Davi enfrentou o medo. Davi enfrentou o gigante com fé, crendo na promessa de que o Senhor dos Exércitos estava do lado dele. Então Jesus mostrou ali para eles as feridas, né? Jesus agora ressuscitado, eles se alegraram. Aí Jesus diz novamente: que a paz esteja com vocês, que a paz, meu irmão, que a alegria, que a força, que a ousadia, que o poder de Deus esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus conhece os nossos medos, Deus conhece nossas limitações, mesmo assim Ele está nos enviando, mesmo assim Ele conta conosco, mesmo assim Ele está acreditando em nós, meu irmão. Se Deus está acreditando em nós, vamos acreditar também em nós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. É o que eu digo também, meu irmão, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo, se livre do medo e viva para a glória de Deus. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.